A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe muito sua vida, sua casa. Seja muito bem-vindo ao Devocional do Herdeiro. Aqui nós estamos fazendo leitura diária da palavra do Senhor nesse ano de 2026. Eu louvo a Deus pela sua vida, você que tem acompanhado aí diariamente a leitura da palavra aqui no canal. Hoje nós vamos fazer a leitura da palavra novamente, mas antes de fazer a leitura, eu só quero orientar você que está chegando agora aqui no canal sobre o que nós estamos fazendo a leitura, qual um cronograma que nós estamos seguindo aqui, tá? Nós estamos fazendo leitura a partir de uma sugestão da Sociedade Bíblica do Brasil. Nós já estamos no 5º dia de leitura para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração e iniciar a nossa leitura de hoje. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, bom Deus, nós apresentamos, Pai, a nossa vida diante do Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa nos conduzir nesse 5º dia de leitura, Pai. Obrigado por estar nos fortalecendo, Pai, para fazer essa leitura da palavra. Nós sabemos que não é fácil, bom Deus, mas com a Tua ajuda, Pai, tudo é possível. Em nome do Senhor Jesus, Pai, toma a direção dessa leitura, vai tirando toda a distração, Pai, tudo aquilo que impede que a leitura da Tua palavra seja feita nesse dia de hoje. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Lucas, capítulo 7. Os mensageiros de João Batista, a partir do versículo 18. Todas essas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então, Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio adiante de você o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. E eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que ouviu, até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o plano de Deus, não tendo sido batizados por ele. E Jesus continuou: a que, pois, compararei as pessoas dessa geração? A quem são semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, não comendo pão e nem bebendo vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e, estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E respondeu
respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso, afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então, Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Gênesis capítulo 11. A Torre de Babel. Versículo 1. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer ali tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes servirão de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre ao nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso, a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Descendentes de Sem. São estas as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou Eber. E depois que gerou Eber, Salá viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Eber viveu 34 anos e gerou Peleg. E depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Terá. E depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir
sair à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Salmos 5. Oração pedindo a proteção de Deus. Ao mestre de canto para flautas, Salmo de Davi. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois tu não é Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na sua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça. Por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho, porque na boca dos meus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes. A garganta deles é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara aos culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Cantem de júbilo para sempre, porque em tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cercas de bondade. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Fico muito feliz que você tenha chegado até o final dessa mensagem. Mais uma leitura bíblica, graças a Deus. Louvo pela sua vida. Deus é fiel, irmãos. Continue firme. Não entristeça o seu coração. Se possível, coloque um despertador para chamar a tua atenção, para que todo dia você venha a ler a palavra do Senhor. E enquanto eu faço a leitura, se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo, enquanto você ouve a palavra do Senhor, faça a leitura com os olhos. É muito importante que você faça isso, porque assim você cresce no conhecimento da palavra do Senhor, assim como eu tenho crescido também no conhecimento da palavra do Senhor. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar e finalizar a leitura de hoje. Hoje nós finalizamos o 5º dia de leitura da palavra do Senhor, hoje dia 5 de janeiro, para a honra e glória do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço, Pai, pela vida do meu irmão, da minha irmã, que tem perseverado, bom Deus, na leitura da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, vai mesmo, Senhor, derramando abundância, Senhor. Abundância que só tem, Pai, através da sua escritura para as nossas vidas. Que nós possamos viver a plenitude da tua palavra nas nossas vidas. Eu te agradeço por tudo, Pai. Continua nos sustentando na leitura da tua palavra no decorrer desse ano. Eu te agradeço e te louvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu te agradeço, meu irmão, por ter ficado até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Louva a Deus pela sua vida e até a próxima, se Deus quiser.